Boa noite, amados irmãos, boa noite a todos, você que nos ouve aí pela live da Segunda Igreja Batista de Limoeiro do Norte. Eu vejo que costuma se reunir ali na rua Lopes Maranhão, 3888, Limoeiro, bairro Santa Luzia, Limoeiro do Norte. Mas, por enquanto, nós estamos só reunindo nas nossas casas, né? Durante a quarentena. Então, aguardando aí esse tempo de retorno, mas enquanto isso nós estamos aqui ao vivo, aos domingos e às quintas-feiras, para trazer uma reflexão da palavra para os nossos amados irmãos. E aí nós estamos aqui fazendo uma caminhada aqui pelo Salmo 51, o Salmo de arrependimento de Davi, né? E onde ele pede perdão, implora perdão, onde ele implora pela purificação da sua alma, do seu ser, né? Ele implora pela capacitação para proclamar os teus ensinamentos, os teus caminhos aos pecadores, né? E agora nós vemos aqui, a partir do verso 15, um homem ávido para adorar. Nós sabemos que Davi foi conhecido um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um adorador, né? E a adoração, ela traz uma profundidade imensa para o homem cultuar a Deus, né? Por meio da música. A música é apenas uma das expressões de culto que o homem presta a Deus, né? Então eu quero orar nesse momento pedindo ao Senhor que nos dê graça, que nos dê no seu entendimento, que nos dê, enfim, para que a gente possa trazer, meu Deus, uma mensagem no coração dos ouvintes, tá certo? Então quero baixar a cabeça e orar. Amado Deus, eu quero com o coração aqui voltado para Ti hoje à noite. Esta noite, meu Deus, eu quero Te pedir, Jesus, que a Tua palavra mais uma vez possa atingir os Seus ouvintes, atingir até as juntas e medulas para discernir o propósito do coração e transformar a mente, transformar a alma, mudar a vida. Enfim, meu Deus, nós sabemos que nós nascemos para Te adorar, cultuarmos a Ti. Em nome de Jesus eu Te peço, Pai, que o Senhor nos dê a Tua capacitação para expor e proclamar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, amados, eu quero ler aqui verso 15 ao 17. Né? Diz assim o texto. Livro de Salmos, capítulo 51, dos versos 15 ao 17. Estou aqui um pouco ruim da garganta, mas os irmãos vão aí me perdoar, e as orelhas estão aqui ardendo, sei lá o que é. Tomara que não seja corona, em nome de Jesus, né? Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te o daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Vou repetir. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, amados irmãos, eu quero dizer coisas aqui maravilhosas para vocês que esse texto traz. Davi, depois de eu não estou nem ouvindo direito o que eu estou falando, mas os ouvidos aqui estão assim meio entupidos, né? Davi, depois de pedir
clamar e se arrepender, ele pede aqui a capacitação do Senhor para ensinar os caminhos dos pecadores. Enfim, foi o que nós ministramos na quinta passada, para exultar a justiça do Senhor, processo de justificação aos homens. E aqui ele se expressa como um homem ávido para adorar. Ele se expressa aqui como um homem que não sabe, que compreende o valor do que é a adoração. Claro que aqui é por meio da música, mas porque Davi era músico e ele expressava através da música os seus louvores, o seu culto, né? E aí isso vem trazer à tona para nós e uma questão de que seria o culto. O que é culto de fato a Deus? O que é cultuar? Porque a gente hoje fala de culto. A gente ouve falar sempre do que é culto. Nós que somos cristãos, nós todos os dias nós ouvimos falar, amanhã tem culto, dia tal tem culto, né? Como se o culto fosse apenas um momento, um evento, né? Mas eu queria que dar algumas definições a respeito do que seria culto, o culto verdadeiro. Jesus, certa vez, ele disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e verdade, né? E o que é isso? Esse prestar culto, né? Primeiro eu quero dizer o seguinte, que cultuar é celebrar. Cultuar não se trata apenas de um mero evento humano, como muitos pensam. Não se trata de um momento de domingo à noite ou domingo pela manhã. Em alguns países cultua-se o evento culto, né? Digamos assim, o momento de culto nas igrejas é domingo pela manhã. Mas no Brasil a gente costuma fazer a celebração, os momentos de celebração aos domingos à noite. Tarde e noite, né? Então, não se trata aqui apenas de mero evento, mas se trata de algo muito mais profundo, de dizer no coração quem Deus é, de celebrar os seus feitos, né? E Davi, ele, meu Deus do céu, ele padecia dessa necessidade de cultuar a Deus, porque ele entendia que era uma necessidade que ele tinha de aprofundar o seu relacionamento com Deus. O homem, todos os homens, eles nasceram para cultuar a Deus. E Davi entendia isso, pelo menos pessoalmente, né? E aí, a gente percebe aqui no texto que ele era um homem que ávido para cultuar, porque ele abre, Senhor, os meus lábios. Ele pede que o Senhor abra os seus lábios, para que a sua boca manifeste os teus louvores. Então, nota-se aqui pelo texto que o culto, ele é o fim em si mesmo. O culto, ele não nasce no nosso coração. O culto, ele nasce no coração de Deus, para Ele mesmo. Ele pede a Deus para cultuá-lo. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Então o culto, a ideia de culto vem de Deus. A ideia de culto não vem do homem. Porque o homem, ele é um ser que tem um caráter eterno, que tem uma dimensão eterna no seu ser. E ele fez conforme a imagem e semelhança, de modo que fez para lhe prestar culto. E aí,
a gente percebe também que culto não se trata apenas de algo falado. Culto não se trata apenas de verbo, dizer para o mundo eu creio na palavra de Deus, eu creio que Deus é bom, eu creio que não sei o que e tal, e se dizer que é cristão. Mas a Bíblia trata culto como vida. É um estilo de vida. Não é meramente o lugar onde você vai, não é meramente um tempo, um evento onde você vai ali num determinado horário, mas se trata da vida, porque a vida deve ser vivida para cultuar a Deus. A vida, olha só, o culto a Deus, ele envolve tudo que eu sou e que faço. É sacrifício santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, puro e santo e agradável a Deus. Não se trata de apenas em pedaços, não se trata apenas de verbo, de falar, mas se trata de viver. Quarto que o culto se trata de um encontro pessoal, onde nós sempre vemos diante de Deus trazendo algo do coração, trazendo algo de dentro do nosso ser, oferecendo a Ele sacrifício vivo e santo. Interessante que o culto se trata de entrega. O culto, ele é uma forma de você expressar a sua paixão também. De você expressar a sua força, né? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força e todo o teu coração. Isso é culto a Deus. Exige uma paixão. Você precisa ter essa paixão pelo que o Senhor fez por sua vida. Davi desejava louvá-lo com os seus lábios porque ele acabara de ser perdoado. Conhecendo Deus, o qual ele conhecia, ele sabia que ele já tinha sido purificado do seu pecado. Ele sabia que a sua alegria já tinha sido devolvida. Pelo fato dele ter se quebrantado, dele ter pedido perdão, né? E aí nós temos aqui nesse texto um homem justamente assim, quebrantado. E nós vemos aqui nesse texto justamente uma relação inversa, de que a gente sabe que mesmo que a ideia de culto vindo da parte de Deus, o culto é do homem para Deus, não é de Deus para o homem. Por isso que o livro de Salmos é isso, é justamente uma expressão do homem para Deus. Apesar deles ter sido inspirados, homens que escreveram inspirado pelo Espírito Santo, mas mesmo assim foram homens que expressaram suas emoções, seus sentimentos a Deus, seu culto a Deus em forma de versos, em forma de louvor, em forma de orações, em forma de súplicas, em forma de, enfim, de poesia. Isso é culto. E o culto é sempre do homem para Deus. É uma relação inversa, porque o resgate, a salvação, a obra de redenção vem do alto. Mas o culto
é do homem para Deus. Enquanto que a redenção vem de cima para baixo, o culto vem de baixo para cima. Né? Então essa relação inversa. Nós vemos aqui esse homem quebrantado diante de Deus. E a grande questão, sabe o que é em relação ao culto? É se Deus se compraz dele. A grande questão do culto não é se nós aceitamos, se nós queremos, se é a coisa do nosso jeito, não. A grande questão aqui é se Deus se agrada do que a gente faz ou não. Do que a gente faz e do que a gente é, ou não. A grande questão do culto é essa. Por isso que o culto é um sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. É Ele quem tem que se agradar, porque o texto diz assim: pois não te comprais em sacrifícios, do contrário, eu te daria. Interessante que o Antigo Testamento, o cerimonialismo, o culto a Deus era prestado mediante sacrifícios de animais, que eram sacrificados no altar do templo, oferecidos ali e queimados, sangrados e queimados, para poder expiar, para poder purificar os pecados do seu dono. Mas Deus, aí Deus aceitava aquela oferta daquele animal e a pessoa voltava dali purificada e perdoada do seu pecado. No próximo ano ele vinha de novo, trazendo o mesmo sacrifício. Outro animal, outro sangramento. Porque tinha que ter derramamento de sangue para ter remissão do pecado. E aí, Deus tinha que se agradar daquilo ali. E quando nós cultuamos a Deus, nós precisamos prestar um culto a Deus que Ele se agrade. Não é nós pensarmos que estamos agradando. E aí a pergunta que eu quero fazer para você: o culto que você presta a Deus está agradando a Ele? Ele está se agradando do culto que você está prestando a Ele? Porque nós temos uma revelação importante aqui. Ele revela o culto que agrada a Ele. O culto que Ele recebe. Qual é o culto que Ele recebe? Primeiro que Ele diz que Ele não se compraz de sacrifício. Do contrário, o próprio Davi Ele daria. E não te agrada de holocausto. Veja bem, por que o texto está dizendo aqui que Deus não se agrada de sacrifício? Ele não se agrada de sacrifício quando o sacrifício é oco. Porque é o seguinte, a Bíblia diz que todos os animais são dele. Diz aqui no Salmo 50. Né? O Salmo 50 é um salmo também que fala de sacrifício de boca, sacrifício de verbo, sacrifício apenas de ritual. E aí, Deus ele diz para esse povo aqui, ele diz assim, ó, no verso 8: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. Da tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então Deus, ele é o dono de todos os animais. Então assim, o culto a Deus não se trata de algo externo,
Não se trata de algo ritualístico apenas. Não que o ritual não seja necessário. Ele não está desprezando o ritual, porque justamente no finalzinho aqui, Davi ele intercede pelo povo que o povo volte a cultuá-lo, mediante sacrifícios de justiça, nos holocaustos de ofertas queimadas. Mas é porque essa oferta queimada, esses sacrifícios e esses holocaustos precisavam ser oferecidos também acompanhado de quê? De sacrifícios de justiça, ou seja, de uma vida. Por isso que eu disse que o culto é vida, é um estilo de vida. Não adianta você levar o seu novilho, não adianta você prestar o seu ritual e não consertar a sua vida. Não adianta ter a sua vida toda torta diante de Deus, né? Porque ele diz que não se comprais com isso. E ele diz, o sacrifício que agrada a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, se você quer agradar a Deus, você precisa quebrantar. Primeiro, você precisa quebrantar o seu coração. Aqui, essa palavra quebrantado, ela quer dizer, ela fala de um coração, de um espírito. O que é espírito? O espírito é aquilo que move o homem. É aquilo que faz o homem se mover, se movimentar em direção às coisas. É aquilo que faz as realizações das coisas. É aquilo que motiva. É o motivo de tudo. É o nosso espírito. Mas esse espírito, ele precisa estar quebrantado para que ele possa cultuar a Deus. O que é um espírito quebrantado? É um espírito que, uma vez lutando contra a sua natureza pecaminosa, ele se rende. Ele se dá por vencido, porque nós aqui, no nosso interior, nós temos dois lados. Desse lado, uma natureza que ama o pecado. E desse lado, uma natureza que ama a Cristo, que está em conformidade com Cristo. Pelo menos o homem que nasceu de novo, ele é assim. E aí, há uma luta, uma batalha entre a carne e o espírito. E o espírito quebrantado é aquele que mortifica esse lado carnal, esse lado em que o pecado que habita no ser. O pecado é essencial, substancial que habita no ser. E aí, esse espírito que está em conformidade com o Espírito de Cristo, ele se dá por vencido aqui nessa batalha. Ele mortifica essa carne, se dobra diante de Deus, sabe? Essa natureza aqui que não quer se dobrar, ela se dá por vencida e se dobra. Ela se doma, sabe? Ela se rende. Isso é um espírito quebrantado. É um homem que mesmo não querendo se render, porque a natureza tem uma natureza bruta, tem uma natureza indobrável ali, que luta contra Deus. Aí o espírito que se quebranta, ele derruba. E diz, eu me rendo. Eu me rendo. Que é o exemplo do espírito quebrantado. É o exemplo de Pedro, que Jesus ele perguntou, vocês quereis ir também? Querem tomar o caminho de volta? E Pedro olha para ele e responde, Senhor, para onde iremos? Que só tu tens as palavras de vida eterna. O espírito quebrantado, ele reconhece que ele não tem para onde ir. Assim era o exemplo de Davi. Um homem com espírito quebrantado, que reconhecia a condição do seu pecado e que não sabia, e que sabia que não poderia caminhar para lugar nenhum se não fosse com o Senhor.
assim como Moisés. Isso é o espírito quebrantado. E depois ele diz que o homem precisa, para cultuar a Deus, ele precisa de um coração contrito e compungido. Aí o que é um coração contrito? É um coração arrependido. É um coração afligido na sua alma por conta do seu pecado. É um homem que, de forma espontânea, de forma de livre e espontânea verdade, ele reconhece seu estado de pecado e se arrepende, motivado pelo quê? Pelo amor de Deus que derramou por ele. O homem que reconhece que Deus derramou do teu amor incondicional por ele. Isso é um espírito arrependido. É um espírito que resolve, é um coração, aliás, um coração que tem vontades, mas que tem vontade de viver com Deus, de viver ao lado de Deus. Porque compreende o seu amor, compreende o seu feito e a sua obra, a sua pessoa. Compreende que a obra que Deus fez nele, por ele, que fez por ele e que pode fazer nele, é maior do que a própria pessoa. É maior do que tudo na vida dele. Então é como aquele homem que acha um tesouro e vai, vende tudo que tem e abraça esse tesouro. Ele, num campo ele acha um tesouro. E aí ele vende tudo que tem e vive em função desse tesouro. Assim é aquele homem que acha Jesus. Assim é aquele homem que reconhece, que entende o amor de Deus. Porque a grande questão da vida é você compreender o amor de Deus muito mais do que o juízo. O juízo também é importante. Mas você precisa compreender o amor de Deus, aquilo que Deus fez por você. E aí você vai reconhecer quem você é. Então, amado, eu queria concluir essa reflexão aqui. Dizendo aqui 3 coisas. Primeiro, que a questão do culto é a aceitação que Deus tem com aquilo que nós oferecemos a Ele. E aí, o fato de Ele receber o nosso culto está relacionado com a nossa motivação. Porque veja bem, olha só a oferta da viúva pobre. O fariseu encostou lá no gasofilácio do templo com um saco de moeda. E Jesus observou. Aí vem uma viúva pobre. Uma viúva naquele tempo já era pobre. E viúva pobre era mais pobre ainda. Né? Porque não tinha aposentadoria naquela época. Naquela época não existia INSS. Ficou viúva, tinha que se virar. Ou pedia esmolas, vivia do que o povo dava, não tinha nada. A viúva não tinha nada. Nem o que comer direito. E aí ela vem com a moedinha. E Jesus, ele olhando aquela situação, e disse: em verdade eu vos digo que esta aqui deu muito mais do que o fariseu. Está relacionado com motivação. Está relacionado com motivação do coração que vem de dentro. Porque tudo é dele. As moedas são dele. E ele disse que não precisa de moeda. Acaso eu bebo sangue de bode? Eu não preciso beber nada. Eu não preciso de nada, mas eu quero o coração. Um coração quebrantado e contrito.
Eu quero um espírito quebrantado e um coração contrito. Esse eu recebo. É como a Maria, a mulher pecadora de Betânia, que chegou e chega de forma humildemente por trás de Jesus, porque a Bíblia diz que ela chegou por trás, porque ela se achava indigna de chegar pela frente. Isso é um coração contrito, é um espírito quebrantado. Ela não se achou digna de chegar pela frente, ela chega por trás e derrama ali as suas lágrimas. Derrama ali o seu perfume, o seu unguento. E o fariseu do lado, dono da casa, não derramou nada. Cultuar a Deus, irmão, é você oferecer algo para Ele. Eu ofereci, e esse algo inclui o que está baseado no seu coração. Claro que muitas vezes, quando você vê ofertas de alguns irmãos, ofertas que eu estou dizendo, são ofertas no sentido de cultuar o relaxamento, a forma de você ser tão relaxado nas coisas de Deus. Diz justamente o que está no seu coração. A irreverência, né? Diz justamente o que está no seu coração. A forma de você cultuar a Deus diz, porque ali você está externando o que está dentro do seu coração. E veja só as pessoas a quem Deus aceitou, como Maria de Betânia, que chegou ali diante dele com aquele perfume e com suas lágrimas. Né? Então, não tem como cultuar a Deus. Segunda coisa que eu quero dizer, a única maneira de sermos aceitos por Ele é justamente cultivar esse espírito quebrantado e esse coração contrito. Não tem como nós sermos aceitos por Deus de forma relaxada, sendo de forma relapsa. Um louvor oferecido pela metade. Quando dá, eu vou. Quando der, eu faço. Se der tempo, eu faço. Isso está dizendo muita coisa no seu coração quando você diz isso. Quando puder, quando der tempo, enfim. Sempre tem algo na frente. Mas o culto a Deus, ele é um culto, ele é uma entrega. É uma entrega de derramar o Espírito no coração. A única forma de sermos aceitos por Deus é essa. Porque a questão não é se nós vamos aceitar Deus. É Ele nos aceitar. Deus, eu já ouvi muito isso, essa frase, Deus não precisa de você. Nós precisamos dele. Ao fundo de verdade, sim. Não é que ele não precisa, mas ele quer. Ele anseia por nós porque nós somos feitura, nós somos criaturas dele. Ele não quer que nenhum se perca. Ele nos ama. Mas ele é soberano. E ele precisa nos aceitar, mas é dessa única forma. É quebrantando o nosso coração. É contritando o nosso coração, quebrantando o nosso espírito. E terceira coisa, nós precisamos entender que Ele tem uma obra para realizar na vida daqueles que ainda não tomaram encontro com Ele, que diz respeito ao divisor de águas, que diz respeito à coisa mais importante que o homem pode ter na vida, que diz respeito à maior experiência que o homem pode ter na vida.
É a experiência do encontro pessoal com Jesus Cristo. Essa experiência todo homem precisa entender. E Deus, Ele quer fazer essa obra. Essa obra que é maior do que tudo. Como o tesouro que eu falei. Então, amado irmão, querido amigo, que você possa compreender o que Deus quer fazer na sua vida. Que você possa compreender o que Deus já fez por você. A obra da cruz já foi feita. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, que você possa quebrantar o seu espírito. Não sejais como as mulas que precisam de cabresto para serem guiadas. Talvez você está trilhando por um caminho aí que você está necessitando de um cabresto, que você está sendo talvez truculento no seu espírito, com a cerviz dura, que não se quebranta. Mas que em nome de Jesus, que você possa comparecer diante de Deus com um coração contrito e quebrantado. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você. Amado Deus, te peço, Pai, nesse momento, a tua graça, meu Deus, sobre a vida, meu Deus, daqueles que estão ainda a despeito da tua graça. Estão vivendo ainda com um coração ainda que não se quebrantaram. Que precisam chegar diante de Deus e dizer: Senhor, perdoe porque eu sou pecador. Eu aceito a tua obra na cruz. Porque sem ti eu não vou a lugar nenhum. Sem ti eu não posso viver. Sem ti eu não posso fazer nada. Battery is low. Please recharge in time. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer isso. Visitar, meu Deus, essas pessoas, meu Deus, aqueles. Realizar essa obra, aqueles que precisam tanto dessa obra. Em nome de Jesus, meu Deus, quebra todo espírito incrédulo. Quebra todo espírito de incredulidade, meu Deus. Quebranta, meu Deus. Faz, meu Deus, ó Pai, transforma os corações de pedra e faz de coração de carne, coração que é frágil, um coração que depende somente de Ti, Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por Tua obra na cruz. Eu te agradeço, Jesus. Que o Senhor, Pai, nos dê força para nós cultuarmos em espírito e em verdade. Nos dê força, meu Deus, para que o Senhor, para que possamos prestar um culto racional. É um culto, meu Deus, ó Pai, que é vivo, que é uma entrega, que é um sacrifício vivo, aceitável a Ti, agradável a Ti. Não agradável a nós, porque eu sei, meu Deus, que essa vida nunca será palatável, que eu sei, meu Deus, que a nossa natureza nunca aceitará o nosso lado pecaminoso, porque há pecados que habitam no nosso ser. Mas que em nome de Jesus, que o nosso espírito esteja sempre quebrantado, que o nosso coração esteja sempre contrito na Tua presença. Assim, Pai, eu te oro, eu te agradeço em nome do Teu Filho. Amém. Deus abençoe.